depois que eu não cumprimentei, o meu abraço. Então, nós vamos agora fazer a nossa página inicial. Qual é mesmo, hein, João? Você vai colocar para a gente? Eu trouxe o meu papel. Página 154 do livro Caminho, Verdade e Vida. Renunciar. Tá bom. Obrigada. Então, eu vou pedir, deixa eu ver as pessoas. Peraí. A Tânia, acho que quer ler, ó. Ela levantou a mão. Hã? Quem? A Tânia Stutt levantou a mão. Será que ela quer ler? Não, ela chegou, né? Peraí. Tá, então vamos ver. Tânia, você quer ler? Tânia? Está me ouvindo, Tânia? Oi, estou ouvindo. Você quer fazer a leitura e o comentário? Faço. Você está me ouvindo direitinho? Tá, faça-o então. Obrigada. Tá bom. É que meu som está meio ruim, mas está me ouvindo, né? Tá todo mundo ouvindo, né? Se alguém não tiver. Tá bom. Capítulo 154, renunciar. E todo aquele... Não, agora não. Não está ouvindo? Chega mais próximo. Próximo do microfone. Eu acho que o meu microfone está ruim. Está ouvindo agora? Agora estou. Tá. Renunciar. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus, Mateus, capítulo 19, versículo 29. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar. Só um instantinho, que eu não estou enxergando. Nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo É que eu não estou enxergando, peraí. Júbilos. É que o meu celular ele quebrou. Aí a tela é difícil, mas eu estou tentando. Tá bom, vai lendo. Os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando-as do céu.
Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Emmanuel Xavier Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel. Aí diz para a gente o que é que você entendeu. João, você volta agora do início, por favor? O que foi? Foi para o João Emílio. Então, o que eu entendi aqui, que a epígrafe, né, diz, né, Mateus, né, que todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai e mãe, mulher, filhos ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Aí o texto vem explicando o que Jesus quis dizer com isso, o que é realmente, o que significa, né, a palavra renunciar. Ele nos esclarece, né? E aí ele veio aqui discorrendo, Emmanuel, que renunciar para Jesus... sobe mais, João. Aí ele lembra aqui o texto, Emmanuel, que como é que Jesus deu esse exemplo de renúncia, né? Ele enfrentou as dificuldades, ele teve assim, problema até com aqueles que trabalhavam com ele, né, na obra de Deus, mas ele não os abandonou, não os deixou, confiou neles. Sobe mais, João, por favor. Aí, eu gostei muito desse parágrafo, né? Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Então, mostrando que, através do sacrifício, enfrentando as dificuldades, tem que perseverar no bem, tem que ficar forte, porque Jesus deixou esses ensinamentos para a gente se fortalecer, porque as condições do nosso mundo ainda somos muito imperfeitos. Então, vamos encontrar muitas dificuldades no caminho. E ele também coloca aqui que, aonde estivermos, a gente vai encontrar pessoas difíceis, seja no lar, no trabalho, aonde estivermos, mas que a gente não desista, que a gente renuncie essas dificuldades do outro e compreenda, para que junto a gente possa crescer e evoluir. Sobe mais um pouquinho, João. Espera aí. Tem uma parte aqui que eu adoro, porque eu já li essa página outras vezes. Aqui, ó. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores. Eu acho lindo, porque às vezes a gente cria assim, uma expectativa do outro ser como a gente quer, mas, no momento, o outro ainda é ignorante, o outro ainda não conhece Jesus como a gente conhece, não está se esclarecendo, né? Então, mais tarde, né, em outras encarnações, no futuro, ou nessa vida mesmo, ele pode se melhorar ou não. Só que a gente tem que criar a expectativa de nós nos melhorarmos, né? E ficarmos felizes de estarmos servindo a obra de Deus. Foi isso que eu entendi. Você tirou de lá. Ok. Tá bom. Tá bom, gente. Então, agora, eu vou convidar todos que pensem naquelas pessoas que gostariam de beneficiar. Eu sempre falo isso, né? Que pense com a convicção, com a certeza
de que eles serão atendidos de acordo com as suas necessidades. E a gente também, eu convido a todos nós, né, que nós vibremos hoje, peçamos muito pelos nossos irmãos da Ucrânia, por aquelas pessoas que estão desencarnando daquela maneira tão triste, né? Envolver aquele povo, seu presidente, envolver também os nossos irmãos russos, os que estão numa triste situação de agressores, né? Então, vamos pedir por eles, pelo presidente também, não é? Putin, né? Putin. Então, vamos pedir por todos aqueles, por toda aquela região, né? Então, vamos orar. Jesus, amigo querido de nossas vidas, o Senhor é o nosso governador. O Senhor ampara, ajuda, dirige o nosso planeta, a nossa Terra. E deve ser muito triste para o seu coração ver essas incompreensões, essas guerras, estas mortes inexplicáveis, a dor nos corações de famílias. É tão triste, Senhor. E nós rogamos ao seu coração amoroso, ampare a todos esses nossos irmãos, tantos que são agredidos como aqueles que agridem, que são muito mais necessitados. Nós rogamos muito por eles, Senhor. Nós pedimos também, Mestre amado, pela nossa cidade, pelos nossos recantos do nosso estado, que vem sofrendo com as chuvas, pelos nossos irmãos que vêm perdendo seus lares, por todos aqueles, Senhor, que se encontram em sofrimento nesse momento. Nós rogamos, Senhor Jesus, por tudo, mas não queremos guardar tristeza, desesperança em nossos corações, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos que o Senhor nunca nos abandona, que o Senhor sempre estará nos consolando. Muito obrigada, Mestre querido. Fique conosco, ampare-nos sempre. Nós pedimos ao seu coração amoroso, Senhor Jesus, que inspire o nosso companheiro Jorge, que vai trazer o estudo da noite de hoje. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Tá bom, meus irmãos. Não há quem não conheça o Jorge. Esse aí não precisa de apresentação. Então, Jorge, a palavra é sua. Obrigado, Vera. Boa noite, meus amigos. Estão me escutando bem? Que ótimo, muito bom. Eu, então, para começar aqui a nossa palestra de hoje, vou apresentar um slide com o nosso tema, a bibliografia. Depois eu vou voltar a vê-los. Pronto, espero que esteja aparecendo aí. Agremiação Espírita Isabel, Grupo Espírita Boa Nova, 4 de abril, hoje. O nosso estudo hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Os itens que ficaram para a gente refletir hoje são os itens 11 a 17. E o título é Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Bibliografia. Kardec Alain, o Evangelho segundo o Espiritismo, 131ª edição, segunda impressão, edição histórica, FEB, maio de 2013. Xavier Francisco Cândido, Missionários da Luz, pelo Espírito André Luiz, 23ª edição, agosto de 1991. Xavier Francisco Cândido Vieira Valdo, O Espírito da Verdade, autores diversos, 7ª edição, março de 1990. E agora eu vou colocar aqui a passagem que a gente vamos hoje discorrer sobre ela, que está lá no item 11, como eu falei, o título é Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço
uma dessas mós que o asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Mateus capítulo 5, 29 e 30, 18, de 6 a 11. Vou encerrar aqui a projeção. Só um minutinho. Interromper. Muito bom. Então agora vamos nós refletir um pouco sobre o que Jesus falou, né? Escândalos, né? Quando fala escândalo, a gente já alguma coisa meio que choca, né? Uma coisa assim que toca a gente, né? Uma coisa assim. E até fala aqui, né? Escândalo não é diz toda ação de modo ostensivo que vai de encontro à moral ou ao decoro. Então, muita gente evita o escândalo, mas dentro da criatura, ela quer escandalizar. Ela quer fazer alguma coisa, né, que esteja aí de encontro à moral. Mas a definição que a gente vai trabalhar, trazida aqui no Evangelho, que escândalo é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. A gente está estudando lá o Código Penal da Vida Futura no ESG e fala das imperfeições. E quanto mais imperfeições a gente tem, mais infelizes nós somos. Aquele que tem 5 imperfeições é mais feliz do que aquele que tem 10 imperfeições. Então ele está dizendo aqui, né? Tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda a reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é resultado efetivo do mal moral. Então, a criatura que está ali se comprazendo no mal, na prática do mal, está pensando no mal, está elaborando o mal, o que a gente pode entender como mal aqui? É o resultado dos próprios vícios, né? Vícios de comportamento que a gente tem, o vício da maledicência, o vício da condenação do outro, né? Que a gente condena, né? Jesus falava muito isso. Está olhando aí o argueiro no olho do outro, mas não está vendo a sua trave, que é a trave que está no seu olho, né? Então tem esse vício. O vício da corrupção, né? Que às vezes algumas pessoas esperam sempre uma oportunidade para levar vantagem em alguma coisa, mesmo que isso cause um prejuízo a alguém. Aqui está dizendo, ó, toda a reação má de um indivíduo para com o outro, com ou sem repercussão. Então, o vício da corrupção, como eu falei, o vício do adultério, de adulterar as coisas, para a gente poder, como eu falei, né, levar vantagens. E aí, a gente percebe que esses vícios, eles têm aquela origem lá no egoísmo. Está lá no Livro dos Espíritos, né? O egoísmo, ele é a fonte de todos esses vícios que a gente tem, seja da corrupção, do adultério, né? Da maledicência, da calúnia, da incredulidade. Tudo isso são vícios que têm um impacto aí na vida.
tudo isso é um escândalo, né? Toda a reação má de um indivíduo para com o outro, com ou sem repercussão. Que às vezes uma pessoa faz uma coisa para o outro e a pessoa releva. Mas a repercussão ela sempre tem, né? Ela pode não ser aparente. Todo bem que a gente faz, ele tem um resultado. E todo mal que a gente faz, também, né? Então, é o resultado efetivo de um mal moral. Aí começa a falar aqui, né? Preciso que haja escândalo no mundo, né? Quer dizer, então, que a gente tem que conviver com escândalo é realmente necessário, é isso que ele está dizendo, né? Tem que ter escândalo no mundo, né? O que será que Jesus quis dizer com isso? Nós sabemos que nós somos espíritos imperfeitos. Perfeitos, carregamos vícios, e por conta disso a gente acaba propenso à prática do mal, né? Por conta da imperfeição, da nossa imperfeição, né? Então, esse mal, né, que ele fala assim, né, o escândalo ele aparece exatamente, não é por necessidade, mas é porque é quase que inevitável pela nossa característica. Por nós sermos espíritos que ainda nos comprazemos no mal, temos apegos à questão da matéria, né? Na sua maioria, não estou generalizando, né? Mas uma característica muito forte do planeta Terra, é inevitável que acabe aparecendo escândalos por conta das nossas ações diante da vida, né? Então, agora, as pessoas não são obrigadas a praticar. Importante que ele fala aqui, né? O mal é uma consequência das imperfeições do homem, mas não é uma obrigação do homem. Bom, já que então eu sou imperfeito, eu preciso praticar o mal, porque o mal é necessário para poder corrigir, para que as pessoas percebam. Não, não é isso. É é uma, é um resultado, uma consequência inerente do nosso grau evolutivo. É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na Terra, os homens se impunem a si mesmos pelo contato com os vícios. Então, nós trazemos aqui os nossos débitos e precisamos nos corrigir. E estamos no mundo perfeito para a nossa correção, para o nosso processo reeducativo. E encontramos, então, os vícios, as imperfeições, as contrariedades que nos alertam, né? Primeiro, elas servem ou de prova ou de expiação para nós, né? Essas atitudes do escândalo que tem. E também é uma forma da gente observar aquilo que a gente não quer. A gente ainda aprende muito pelo contraste, né? A gente gosta da paz porque existe a guerra, né? Às vezes eu estava em algum lugar, não me lembro onde, mas tinha um som, uma música muito chata, muito estridente, sabe? E aquilo não parava. Aí quando aquela música acabou, eu falei assim, gente, como o silêncio é bom. Eu não tinha percebido como o silêncio é maravilhoso. Por quê? Por que que eu valorizei o silêncio naquela hora? Porque era uma música muito desagradável, né? E estava fora do meu controle, está ali, regular aquela música. Aí eu valorizei, falei, nossa, como é bom. Então, a gente está em umas situações da vida que a gente, por muitas vezes, fica buscando, assim, algo que não está bom, né? A gente não está conformado com isso, porque é daquele jeito. Mas aí, quando acontece o oposto, né? Aí a gente percebe, nossa, como eu estava numa situação pacífica e não percebi, como esse exemplo que eu dei do som. Ou às vezes que a gente está bem, né? A gente está bem de saúde, está tudo funcionando direitinho, né? Mas a gente reclama, ai, como eu estou cansado, como eu estou exaurido, como eu estou, nossa. Aí a gente fica doente, aí tem que ficar na cama. Aí na cama não vai se cansar. Aí a pessoa, puxa vida, estava tão bem ali, fazendo minhas coisinhas, agora eu não posso fazer, tem que ficar isolado, tem que ficar quieto. Então a gente aprende muito ainda pelo contraste, porque a gente não tem o hábito de valorizar e aceitar aquilo que a gente tem. Então, quando a gente está nesse mundo em que existe o escândalo, a gente percebe, nossa, como seria bom viver num mundo sem escândalo. A gente que estuda, pelo menos no ESG, mas também aqui já foi citado,
o mundo de regeneração, que comparado ao nosso, é um mundo muito mais gostoso de se viver, né? Que não tem ali ambição, não tem o ciúme, não tem o ódio. E aí a gente pensa, puxa vida, que coisa legal. Então é assim, acaba sendo também um processo educativo para que a gente possa despertar para o que é bom, para o que é aquilo que é bom, né? Poxa, o que eu quero, se eu quero o que é bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso então construir aquilo que é bom, né? Porque as coisas não vêm de fora, as coisas fluem de dentro de nós, né? Enquanto eu estiver elaborando e criando mal, quando eu estiver pensando mal das pessoas, julgando diretamente, julgando com um sentido de condenação o outro, eu estou mal. Como é que eu vou, né, ter essa paz se eu mesmo estou promovendo uma discórdia interna? Então, não é de fora que vem a serenidade, a tranquilidade, é de dentro de nós mesmos. Então, fala aqui da necessidade e é necessário que o escândalo venha, né? Traz os inconvenientes para a gente perceber também, para nós não sermos inconvenientes com o nosso próximo, né? E ele fala aqui, quando a gente estiver cansado de sofrer devido ao mal, aí a gente procura o remédio no bem. Então, a gente já estudou bastante aí o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Fala, né, do efeito, né? O sofrimento não é simplesmente para que a gente sofra e pague e esteja castigado. Não, é um processo de que para que a gente possa ter aprendizado, né? Procurar o remédio no bem, despertar para o bem, né? Muito bom. E aí, mas ai daquele porque venha o escândalo. Bom, a gente está aqui, né? O Jesus usa uma linguagem muito forte aqui, né? Corte. Se a sua mão é motivo de escândalo, corte. Se seu pé é motivo de escândalo, corte. Né? Então, ele tá dirigindo também, né? Ele dirige para todos nós, né? Mas naquela época, a gente percebia que tinham aquelas pessoas que eram detentores do conhecimento e da lei, que estudavam a lei de Deus e trabalhavam. Eles tinham conhecimento da lei, mas eles faziam o contrário. É que Jesus era muito rigoroso com eles, né? Você observa que Jesus ele atendeu todos aqueles espíritos necessitados, inclusive até mesmo os fariseus, né? Lá, mas só que eles tinham conhecimento da lei e não aplicavam na sua vida. Então Jesus era muito duro com eles. Para aquelas pessoas que estavam na má vida e que chegavam para ele, que se renovavam, né? Ele tinha um tratamento porque ele percebia que eles queriam um acolhimento. Aqueles outros, eles não, eles estavam satisfeitos de manter simplesmente a posição material deles. A espiritualidade deles, o contato deles com Deus estava enfraquecido, né? Então, e eles então faziam o quê? Por eles serem os detentores, por eles serem os conhecedores da lei, por eles serem os instrutores, eles então estavam ensinando de uma forma errada. Eles estavam escandalizando, porque as pessoas percebiam muito bem, né, que eles tinham uma pregação e tinham uma outra ação. E, por vezes, eles mexiam na lei para que eles pudessem ter benefícios, como aquela de honrar o vosso pai, a vossa mãe, que se você oferecesse lá o seu bem para o templo, ele já não ficava mais, não poderia ficar para os seus pais ou para os seus pais para atendê-los de alguma forma. Então, existia ainda uma certa conveniência de mexer em algumas coisas para algumas regras, algumas leis, né, que eles colocavam como se fosse uma lei divina, que não era, para benefício próprio. E aí a gente, se nós observarmos hoje, isso ainda existe, né? Nas corporações, né? Na administração pública,
às vezes até nós mesmos mudamos as regras do jogo na nossa casa por algum motivo para que a gente possa se favorecer. Isso é importante da gente perceber que nós estamos escandalizando quando a gente faz isso. Quando a gente muda as regras para que a gente possa se dar bem, significa que se eu estou me dando bem, alguém está sendo prejudicado. E aí tem uma repercussão nesse mal que eu estou fazendo, que é fruto lá do egoísmo que a gente viu aí. Então, mais a daquele por quem o escândalo vem. Então, Jesus falou para eles lá, né? Falou para todos os que praticavam escândalo, inclusive hoje. Ele diz o seguinte, olha, o que a gente falou aqui, né? O que eu falei? Bom, a criatura vem aqui, ela sofre o mal que o outro fez, e esse mal faz com que ela se corrija. É um processo educativo. Mas a pessoa que praticou o mal, ela não veio para cumprir essa missão. Ela não veio para fazer o mal. Tanto que ele fala aqui, olha, o mal é sempre o mal. Aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, para que o outro se corrija, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer a punição. Então, é importante a gente perceber isso, né? Tanto que tem no Evangelho também uma pergunta, diz assim, a pessoa está passando por uma necessidade, e aí você sabe que aquilo ali ela está espiando alguma coisa. Você deve auxiliá-la para amenizar aquilo ali, ou você deve deixar para lá, ou botar um pouquinho mais de pimenta ali para que a coisa fique mais dura para ela. Tá lá aquela pergunta, que não é bem assim, tá? Essa pergunta tá by Jorge aqui, né? Foi adaptada por mim aqui, que eu me lembro. Mas a ideia é essa. E a resposta dos espíritos é que se eu estou vendo uma criatura que está passando por uma necessidade, eu estou ali com um propósito. É porque Deus me colocou ali, porque algo eu posso fazer para amenizar a dor do próximo, e não para piorar a situação dele. Não é diferente. Então, eu não vim para poder ser o justiceiro, o carrasco, para fazer com que o outro sofra para que ele possa evoluir. Não é isso. O propósito não é esse. O propósito é exatamente o oposto. Então, por isso que tem lá no Amai os vossos inimigos, que quando... como é que ele fala? Como é que eu vou amar os inimigos? Ter a mesma ternura dos amigos? Não. Mas estar vibrando positivamente para ele. Se perceber que ele precisa de ajuda, atendê-lo de alguma forma, de socorrê-lo. Orai pelo que os perseguem, calunia. Exatamente esse tipo de conduta para todos nós. Vamos ver o que mais temos aqui. Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Né? Não é a gente agora assim, eu fiz errado, então vou cortar aqui. Não. É uma figura forte, enérgica, mas vamos ver como é que isso se dá, né? Seria absurdo se a gente tomar isso ao pé da letra. Poxa, Deus deu um corpo para a gente poder utilizar as nossas mãos para servir, a gente vai tirar? Não, cortar, a gente tem que cortar o mal que a gente está fazendo com essa mão. Vamos utilizar agora essa mão que serviu para ferir, vamos utilizar essa mão agora para curar. Teve a tomada de consciência, muda a atitude. Entendeu? E aí eu fico até pensando, né? Bom, mas eu vou perguntar isso mais tarde para vocês. Vamos lá. Figura enérgica, que diz o seguinte, que todo mundo deve destruir em si toda a causa de escândalo, isso é, o mal. Arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Bem-aventurados que têm puro coração. Um coração puro é um coração sem maldade. É um coração limpo. É um coração leve. É um coração simples. É um coração virtuoso. Mas não é só o órgão, o coração. O coração é a nossa essência de sentimentos. Né? Sentimentos que ficam rondando. Né? Aquela mágoa, não esqueço nunca, o ressentimento, a espera de um momento para se vingar. Que sentimentos são recorrentes?
né? Que ele fala aqui, né? Aí o coração não está puro. Mas se existe um esforço para o perdão, para o esquecimento das ofensas, para executar algo de nobre e bom para a coletividade, de tomar cuidado para que as nossas palavras não firam aquele nosso próximo, nada de observações chocantes, né? Leon Denis também fala isso lá tem um capítulo que eu gosto muito, que eu recomendo para vocês. De vez em quando eu leio, porque a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, que está naquele livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? Então ele fala que aí ele vai dando alguns passos muito legal para a gente disciplinar o nosso pensamento e mudar o nosso caráter. Mas são uns passos muito didáticos, excelentes. E um deles é que ele fala assim, nada de fazer observações chocantes, né? Se você quer mudar, né? Você sabe o que aconteceu com fulano, aconteceu isso, eu vi eu não sei o que lá. Que é isso, né? A gente dramatiza, né? Notícias pesadas, difíceis. Observa como é que é e você passa uma notícia para o outro, né? Você coloca aquela energia toda, aquele peso, né? Mas não é assim, né? Fala assim, né? Ele diz aqui, né? Coração puro, nada de observação chocante, porque isso é um exercício para a serenidade. Isso é um exercício de educação do sentimento. Porque um coração puro não é algo que não é um processo intensivo de uma semana, é de uma vida. Porque quando a gente consegue disciplinar-se, quando a gente consegue trabalhar para transformar alguma má tendência, fica mais claro a gente perceber uma outra que estava escondida atrás dessa. Aí, opa, como é que eu não tinha percebido que eu tenho esse tipo de comportamento? Como é que eu ignorei isso até agora? Certamente que as pessoas viram. E certamente que muitos me avisaram e eu não aceitei. Então agora eu vou investir nisso aqui. E a gente investe, trabalha, vai ficando mais lúcido com relação à nossa atitude. E é o efeito cebola. Aí a gente começa a se incomodar com outra coisa que vai surgindo. Então, isso é um trabalho de uma vida. E esse que é um trabalho lindo de ser feito, que é um trabalho de autodescoberta para limpar o nosso coração. É um trabalho de autocura, é um trabalho de desenvolvimento, é um trabalho de despertamento. Para isso, a gente precisa olhar para a gente, sempre. O que Jesus recomendou para a gente vigiar? É para a gente se vigiar, para a gente se olhar. Não é se condenar, então tudo errado. Não, é para a gente se olhar e ver onde é que pode, onde é que é necessário se ajustar. E também orar, porque na hora da oração, a oração é um momento muito sagrado, é um momento de elevação. Então, quando a gente ora, a gente sai da nossa faixa aqui. A gente busca um pouquinho mais alto. E quando a gente vai num pouquinho mais alto, a gente tem novas ideias. A gente consegue entrar em contato com esses espíritos que estão mais altos, estão mais elevados do que nós. E isso é muito bom. Trazer as ideias de cima e não ficar patinando nas ideias que aqui estão. Que Leon Denis também fala isso. Busque aqueles espíritos nobres como referência, né? Hoje, então, que a gente está na fase dos influenciadores, né? É muito importante a gente perceber quem são esses influenciadores que nós estamos seguindo. Porque vira e volta, a gente percebe lá saindo no jornal que os influenciadores fizeram alguma besteira. Mas é claro, são espíritos imperfeitos como nós. A gente faz, só que nem todo mundo precisa ver. Só quem... Só um minutinho. Pronto. Só quem convive com a gente consegue perceber. Agora, quando você está em evidência, todo mundo vê. Quando coloca a cara para fora da trincheira,
né? Na guerra é assim, né? Todo mundo fica lá dentro, escondidinho. Quando bota a cara para fora, começa a atirar, né? Então, muitas vezes a gente quer projeção, quer isso e aquilo, e não sabe do risco. Mas nós temos que observar quem é o nosso influenciador. Eu vou dar uma dica para vocês. O melhor influenciador que a gente tem é Jesus, né? Esse é perfeito, né? Esse aí trouxe um roteiro indelével, um roteiro perfeito para que nós sigamos e conquistemos a nossa felicidade. Isso para o puro, o coração. Vamos ver o que tem mais aqui. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortado uma das mãos antes que servir a mão de instrumento para uma ação má, ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. E aí foi interessante, porque teve um dia que eu fui dormir, aí acordei às 3 horas da manhã e aí não dormi mais. O sono foi embora, o sono foi lá para o Japão e eu estava aqui. Falei, o que eu vou fazer? Aí fiquei tentando dormir, aí fiz a minha meditação, né? Botei uma musiquinha, fiquei fazendo o que era possível para mais nada. Falei, bom, sabe o que eu vou fazer? Vou preparar a minha palestra. Eu fui, comecei a preparar e li, né? Essa passagem aqui do Evangelho. E aí, no meio do, do estudo aqui, falou assim: utiliza o caso da tomada elétrica lá do livro Espírito de Verdade. E assim, pá! Aí na mesma hora eu fui lá, peguei o livro, busquei e abri, porque essas coisas que acontecem durante o sono, né? Na hora vem a ideia, depois você deixa passar, né? Então, às vezes de manhã eu acordo com algumas ideias, as minhas ideias normalmente vêm pela manhã. Eu acordo com umas ideias, aí eu anoto. Ideia de estudo, ideia de que eu posso resolver coisas, né? Então elas vêm de manhã. A gente tem que perceber isso também, que hora que é a nossa hora produtiva. E esse foi de madrugada. Então eu trouxe o caso aqui do livro Espírito de Verdade, que vamos ver se realmente ele tem alguma coisa a ver com essa passagem que a gente falou ali do escândalo, do, do cortar a mão, né, quando ela é motivo de escândalo. Bom, está no Espírito de Verdade, que eu coloquei ali na frente, né, no slidezinho, é a tomada elétrica. Diz o seguinte, né, ele estava contando, né, um espírito aqui está contando, que há alguns anos, na reencarnação dele, ele era um simples comerciário de hábitos simples, né? Um pouco mais de 30 anos, ele se casou com Marina, que era muito mais jovem do que ele. Certamente alguns de vocês já conhecem esse caso, tá? Mas vamos refrescar a memória, porque hoje é pela ótica do escândalo. Ele tinha uma vida... a vida dele era bem modesta e era cheia de felicidade, né? Mas ele era um espírito desconfiado e inquieto, né? E ele amava a esposa com doentia paixão. Então isso já é um ponto. Será que nós somos... Eu vou sempre fazer umas perguntinhas para a gente pensar. Será que eu sou aquela pessoa que desconfia de tudo? Né? Eu suspeito, eu fico inquieto com as situações? Será que eu sou desse? Né? Acontece alguma coisa, eu acho que aquilo ali é algo que está sendo feito para me provocar? É pessoal? Vamos lá. Marina era muito moça, né? A mulher dele, quase menina, né? Gostava da festa, do cinema, da vida social, de sorrir, e guardava um temperamento infantil que, um pouco espaço de tempo, teve um nome já enredado na maledicência, que fustiga a felicidade, né? Em torno deles tinha sempre um disse-me-disse. Olha só. Se pegava um bonde, né? Que ele está contando aqui essa época, é a época do bonde, né? Era logo objeto de olhares assustadiços, né? Enquanto se cochichava, lembrando-nos o nome. Se passava numa praça, era quase sempre cercado de assobios discretos. Começaram para ele os recados, assim, aqueles recados assim estranhos, né? Telefonemas inesperados, cartas anônimas e conselhos de família, reunindo várias acusações. Marina deserdara dos compromissos do lar. Olha só o que chegava aos ouvidos dele.
Marina era ingrata e infiel. Marina respirava numa poça de lama. Marina tornara-se irregular. Olha só, essas pessoas mandavam para o marido dela essas mensagens. Muitas vezes ele fala que a própria mãe dele, zelosa do nome, chamava aos brios indicando-me providências. Os amigos faziam anedotas referentes em algum sentido direto. Aí, a casa dele acabou aquela alegria espontânea. Ele já era inquieto, já suspeitava das coisas, era desconfiado. Desposou-se com uma mulher mais nova e alegre, bem disposta com a vida, com tudo. E quando os comentários vieram, né, ele não segurou. Ela não sentava, né? Ele falava com ela, ela não, né? Poxa, isso não tem nada a ver, não é isso, né? Mas as densas trevas, que ele diz assim, possuíam raciocínio, né? E ele criava quadros assombrosos em torno das faltas existentes. Outra coisa importante também, né? Quando a gente fala do escândalo, algo, né, que fala ali, é um resultado de um mal moral, quando a gente pensa alguma coisa, a gente já está produzindo, pensa mal, aquilo se corporifica e vai. Então é importante a gente observar isso. E ele tinha uma fragilidade. E essa fragilidade foi por invigilância dele, certamente, mas ele foi crescendo por conta desses comentários infelizes, né? E ele fala, né, como se eu fora puro, exigia a pureza da mulher, né? Qual se fosse santo, reclamava a santidade. E ele fala, deplorável cegueira humana, né? Aí, numa tarde inesquecível, o telefone tocou, né? Falando para a Visa, eram umas 3 horas da tarde, mais ou menos. Alguém falava para ele, né? Anunciava-me ao cérebro dele, atormentado, que um estranho se achava no aposento íntimo dele. Observe só, gente. A pessoa está... Lembra quando eu falei que o mais legal da vida é a gente investir o nosso tempo com a gente mesmo, se descobrir, se olhar o que a gente tem para se melhorar, se perceber como nós somos, né? Trabalhar a disciplina do pensamento, a reforma do caráter, né? Se guiar por esses espíritos superiores. Se a gente for fazer esse investimento em nós, esse olhar para dentro de nós, esse estudo do Evangelho e a reflexão, não vai ter tempo para a gente ficar olhando para a vida de ninguém, porque só a nossa já basta. Nós temos muita coisa para investir em nós. Mas aqui alguém fez o quê? Ligou para acusar a esposa dele. Olha, tem um homem lá dentro da sua casa, lá dentro do seu quarto. O que ele faz? Desvairado, tomou um revólver e foi para casa, né? Sem barulho, ele entrou no quarto, né? E os olhos embaciados pelo desespero, ele viu a Marina ali curvada ao lado de um homem que se curvava igualmente a 2 passos do leito da cama dele. Ele não teve dúvida e atirou nos dois. Agoniado, atirou nos dois, né? Viu o sangue dos dois se misturar, enquanto eles olhavam assim, né, com aquele olhar de angústia, né? Porque não pudessem entender, né, aquilo ali, né? E ele, depois de ver aquilo, ele estraçalha o próprio crânio com a bala certa, caindo logo após. Então, ele matou os dois e ele também se suicida. E acorda no túmulo, né? Acorda agarrado ao próprio corpo, né? Fedido, né? Ali ferido, né? Que estava servindo de... Os vermes estavam ali corroendo ele. Agora, imagina quanto tempo ele não ficou ali, né? E ele tentava se livrar daquele corpo, e foi muito difícil, e estava num ambiente muito de gargalhadas irônicas, aquele cenário que a gente já sabe que é denso, né? Um umbral denso, né? Ele fala que descrever a minha pena é tarefa impossível no vocabulário dos homens. Por muito tempo ele ficou aflito e apavorado ali, até que mãos amigas conseguiram afastar daquele cárcere de lodo. Aí ele veio saber que Marina, sem culpa, foi sacrificada nas minhas mãos de louco.
esposa abnegada e inocente que era, simplesmente pedir a um companheiro da vizinhança consertasse em nosso quarto humilde a tomada elétrica desajustada a fim de passar a roupa que me era precisa para o dia seguinte. A tomada estava com defeito, ela pediu o vizinho para que ele fosse lá consertar a tomada, porque ela precisava passar a roupa do marido. Alguém que escandalizou ligou para o cérebro atormentado do marido e que culminou nessa catástrofe, né? E ele fala, né? Então, vou parar um pouquinho aqui e vou continuar a história. Então, observa, gente, primeiramente, né? Então, eu não trouxe, assim, escândalo, nada, assim, muito grande. Eu queria trazer coisas do dia a dia. A nossa língua. O que nós estamos comentando sobre a vida do outro? O que a gente fala sobre o outro? Às vezes, por exemplo, você vai ser apresentado para alguém, né? Fala assim, vou te apresentar alguém. No trabalho, alguém, não importa, uma pessoa. Aí, às vezes, a pessoa já dá o currículo da outra. Olha, essa pessoa é tão legal, é tão boa, você vai gostar dela, porque ela tem isso, isso. Aí você vai conhecer aquela pessoa toda de peito aberto, né? Tudo assim. Mas tem outros que falam, olha, vou te apresentar a fulano, mas cuidado, tá? Porque essa pessoa, eu não sei, nunca me fez nada, mas é estranho. Eu sinto isso, aquilo. Aí como é que você vai? Você já vai todo, né? Eu, que não sou espírito puro e evoluído, já vou com os dois pés atrás, né? O que será? Porque o currículo da criatura, sem eu conhecer, é péssimo, mas é péssimo para ela. Então, observa que, de repente, aquela pessoa poderia ser alguém que eu poderia auxiliar de alguma forma, por isso que ela está sendo encaminhada para mim, mas o outro já queimou o filme dela usando essa linguagem bem popular. Então eu já vou prevenido, porque eu sou imperfeito. E às vezes eu deixo de auxiliar e de tratar aquela pessoa como ela deveria, porque seria o meu papel. Então cuidado com o que se fala. Cuidado quando a gente vai fazer referências à vida alheia. Colega de trabalho, familiar, o que seja, não importa. A gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Disciplinar, porque Jesus falou, o que sai da boca é que está lá no coração. A boca fala o que está cheio o coração. Então, se a gente está sendo maledicente, se a gente está buscando um motivo para denegrir o outro, porque nós nos julgamos superiores e queremos que o outro seja menor, então a gente tece comentários infelizes, nós estamos provocando um escândalo, porque isso vai causar um mal moral. Então, esse caso aqui, né, que eu trouxe, quer dizer, nós somos criaturas aqui e somos angustiadas. Ele era aqui inquieto, né? Ele era desconfiado. O que nós somos? Qual é a minha inquietação? Qual é a minha fragilidade? Né? Que eu preciso trabalhar para não morder a isca nesses momentos. Importante. Não é que nós tenhamos que ser bajuladores, não é isso. Nós precisamos ter equilíbrio. Nós precisamos saber nos colocar se aquilo vai ser positivo ou não. Né? No início eu falei, né? O escândalo não é só a maledicência. O adultério, a corrupção, né? E assim vai. Tudo que é derivado do orgulho, tudo que é derivado do egoísmo, todos os vícios, é o ciúme, é a inveja, é o rancor, tudo isso é escândalo, tá? Porque isso tudo vai dar um mal moral para o outro e para a gente, tá? Então, tudo isso é o escândalo. Mas aqui eu estou tratando com esse hábito simples, né? Que às vezes a pessoa, ela com uma sutileza, ela deixa escapar alguns comentários maliciosos com relação ao outro, né? Eu até, né, trouxe esse caso também porque
passei por uma experiência dessa, né? Uma experiência dessa. Eu não, né? A nossa família passou por uma experiência dessa, que foi uma experiência muito desagradável, né? De comentários injustos com relação a nós, né? E se não é uma questão equilibrada, se não existe equilíbrio, isso pode descambar para uma complicação muito grande. Então vamos ver, né? Então perceberam aqui que ele acabou com essa atitude extrema de praticar um homicídio seguido por um suicídio, aí veio todo o sofrimento. Por isso que Jesus fala, ai daquele por causa do escândalo. Porque o sofrimento do que escandaliza é muito forte. Você arruma uma complicação para o futuro muito grande, né? Então, não escandaliza, não. Se você quer realmente adentrar no reino dos céus, você se escandalizar, você vai se afastar do reino do céu, porque você vai ter que passar por aquele processo que a gente sabe muito bem, né? Expiação, né? Arrependimento, expiação, reparação, tudo isso, né? É aprendizado? É, mas é um tempo que poderia ser utilizado de uma outra forma, para o crescimento, e não para você zerar aquilo que ficou devendo. Aí ele fala, né, que ele ficou transito de vergonha e enojado de si próprio. Já pensou que sentimento é esse? A criatura ficar com uma vergonha profunda e com nojo de si mesmo, né? Antes de suplicar perdão às minhas pobres vítimas, implorei, humilhado, a prova que me espera. Né? Ele não estava conseguindo nem pedir perdão para as vítimas, né? Aí ele fala, é assim que, é o Júlio o nome dele, é assim que, falando às almas descuidadas que cultivam na terra o vício da calúnia, venho dizer a todas, na condição de um réu, que para me curar da própria insensatez, roguei ao Pai Celeste e me foi concedida a bênção de meio século de doença e martírio, luta e flagelação na dor de um corpo cego. E aí a gente fala, aí Jesus falou, né? Melhor você entrar sem um olho do que esse olho ser motivo de escândalo. Então não é você arrancar o olho e a mão em vida. Você perceber a sua fragilidade, e aí você fala assim, para reparar, né? E também para aprender, a gente vem com as nossas limitações, né? Então ele pediu aqui o corpo cego. Ele entrou melhor você entrar na vida sem um olho do que seu olho ser motivo de escândalo. Então ele veio aqui, entrou na vida cego, né? Sem um olho. Não quer dizer que todos os cegos, gente, passaram por essa experiência, tá? Essa coisa não é linear. Você fez isso, vai passar por isso. Não, não é nada disso. Só Deus é que cabe o julgamento. Ele é que sabe da necessidade e de que situação que a pessoa vem e que ela vai tirar um melhor proveito para o seu crescimento. Só Deus. Então, por isso que a gente não pode julgar. Ah, aquele veio com aquele problema, então é porque ele fez isso. Não. Isso é leviandade. Isso aí não se faz. Não existe, né? Mas aí ele pediu aqui para entrar na vida de uma forma que ele não produzisse mais escândalos. Então, mas assim, o que a gente precisa, que eu também destaco dessa história, é porque as pessoas, aparentemente, até a própria mãe, Marina era inocente. Então, o que a mãe estava falando com ele era resultado de uma percepção dela. Não era a realidade. A mulher era inocente. Então, tudo que as pessoas falavam, que ela deserdou no lar, que ela está na lama, tudo isso era calúnia. A gente precisa observar isso, né? E ele tinha fragilidade. Aí o nosso ponto, a nossa reflexão é a seguinte, né? Qual é a nossa fragilidade que pode nos fazer cair e praticar um escândalo? Qual é essa? Precisamos reconhecer aquilo que nós temos de frágil e que precisa ser fortalecido. E eu trouxe um outro caso que é pequenininho, tá? Que é lá do Missionário da Luz, né? Esse Missionário da Luz, capítulo 12, ele tem casos aqui que servem muito para a gente. Mas esse aqui é do
Silvério, né? Silvério estava assim, meio assim, poxa, eu vou reencarnar agora, mas eu tô com medo, tô preocupado, né? Tenho medo de contrair novos débitos, está falando aqui, né? Ele falou, poxa, eu não lembro, seria tão bom se eu lembrasse, né? Talvez fosse mais fácil. E aí Manassés, que é lá um responsável ali por esse departamento da reencarnação, ou um trabalhador dali, ele fala, se a gente tivesse grandes virtudes e belas realizações, aí a gente não precisaria recapitular lições já recebidas da carne, né? Ou seja, se a gente tivesse um histórico mais elevado, a gente poderia até se lembrar, mas é melhor que a gente não se lembre mesmo, não. Deus é que sabe das coisas. Mas aí ele fala assim, aí ele pergunta, né? Você pode me informar se meu modelo, né, do corpo dele já está pronto? Aí o Manassés fala, você crê que você pode buscar amanhã, tá? Ele falou, fui observar o gráfico inicial e eu te dou... Porque isso aqui, para quem ainda não teve contato, antes de reencarnar, o nosso corpo físico, ele tem existe um modelo de todas as predisposições que a gente que ele vai ser construído ao reencarnarmos, que são as condições ideais, como eu falei agora há pouco, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento e aprendizado. Então, não é assim, você vai naquele corpo, você vai aqui, você vai para a China, você vai para o Brasil, você vai baixinho, você vai alto, você vai preto, você vai amarelo. Não é assim, não. Existe ordem, existe planejamento no mundo espiritual. Não é acaso, não é aleatório. Então, quando a gente fala, eu não gosto do meu corpo, eu sinto muito, porque você auxiliou, na maior parte das vezes, né, na construção dele, porque você sentiu uma necessidade. Tem uma aqui que pede para mexer nas tireoide, paratireoide, para ela ficar um pouquinho mais gordinha e não se perder na questão da beleza. Aí a gente chega aqui e fica inconformado, porque o mundo diz que a gente tem que ser magro, esquelético e raquítico, né? Então é observar tudo isso. Mas vou voltando aqui o caso do Silvério. Então, ele tinha um modelo, né? E aí o Manassés foi para ele, né? Eu vou te dar os parabéns por você ter aceitado a sugestão amorosa dos amigos do bem, orientadores, sobre o seu defeito na perna. Então, ele ia ter um defeito na perna. O Manassés fala, certamente, você vai lutar com grande dificuldade, né? Nessa nova luta. Mas essa resolução de aceitar o defeito na perna lhe fará um grande bem. Aí ele responde, né? O Manassés, né? Pois é. Isso. Eu preciso me defender contra certas tentações da minha natureza inferior. E a perna doente me auxiliará ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Ele, no mundo espiritual, já sabia onde ele poderia falhar, né? Na vaidade, no amor próprio excessivo. Então ele pediu para vir com essa perna, porque aí essa perna ia tirar dele, né? Tirar dele essas tentações de natureza inferior. O que é isso? É melhor entrar na vida com defeito na perna do que vir com as pernas perfeitas e escandalizar. É o que eu estou tirando essa leitura aqui, né? E aí, né? O Manassés fala, né? Muito bem, né? E é isso. Queria trazer esse caso aqui. Então, meus amigos, que a gente possa ser objeto não, possamos ser instrumento de elevação do nosso próximo, não pelas atitudes mais para que o outro sofra e evolua, não, mas pelo bem que a gente vai produzir para que o outro possa observar as atitudes do bem que possa ser feita e mude pelo bem, e não precise mudar pela dor. Jesus falou, brilha a vossa luz, né? Ninguém coloca uma lanterna, né? Uma lamparina embaixo da mesa, coloca sobre a mesa para que todos vejam aquela luz, né? Então, que a gente possa colocar, né, essa nossa luz não para nossa projeção, mas que ele fala que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem
o Pai que está no céu. Então, toda luz, tudo de bom que a gente faz, é porque nós estamos de acordo com a lei de Deus. E o que as pessoas vão estar sensibilizadas, não pela nossa personalidade que está fazendo algo bom, mas pela aquela ação divina que nós nos servimos de instrumento. Então, que a gente possa praticar isso, tá? Viver essa lei de Deus, que a gente possa fazer brilhar essa nossa luz interna, ao invés de escandalizar, nos corromper, nos comprometer, prejudicar o outro e termos que nos retificar. É isso, meus amigos. Espero que tenha ficado claro, que Deus nos abençoe e uma boa noite para todos. Boa noite, obrigada, Jorge. Nós agora vamos nos preparar para o encerramento da reunião.